eu quero dividir com você a melhor solução para a sua empresa. Melhor solução em quê? Em tudo, tudo. Todo o processo de gestão da sua empresa, todos os resultados que a sua empresa pode obter e, sobretudo, na solução da causa raiz dos problemas. O que eu quero trazer aqui é uma reflexão sobre esse tema que eu criei, a melhor solução para a sua empresa, e trouxe a reflexão todos os parâmetros para que você possa entender profundamente, porque esse assunto depende de uma visão analítica, de uma visão crítica, de uma visão profunda sobre o tema, sobre a lei de causas e efeitos. O que acontece? Mais de 90% das empresas vivem reparando problemas. Como você na sua vida pessoal, muitas vezes, vive reparando problemas. Qual é a questão nisso? Reparar problema, você maquia a causa. É como um exemplo simples que eu uso da dor de cabeça. Você está sentindo uma dor de cabeça. O que você geralmente faz, ou o que as pessoas geralmente fazem? Tomam um remédio para dor de cabeça. A dor de cabeça é o seu problema? É o seu problema. Mas qual é a causa geradora desse problema? Por que você teve dor de cabeça? Esse é o cerne da questão. Porque se você, toda vez que você sentir uma dor de cabeça, você tomar remédio para dor de cabeça, o que você vai estar fazendo? Você vai estar maquiando a causa do problema. Porque a dor de cabeça nada mais é do que um sinal de que algo está errado. O mesmo acontece dentro da sua empresa. Quando você tem um problema dentro da sua empresa, seja ele de vendas, seja ele no clima organizacional, seja ele na logística, seja ele no faturamento, seja ele no que for, seja o que for. Se você resolve o problema, você vai maquiar a causa desse problema. E muitas vezes eu te digo que a causa do problema, ela pode estar maquiada há anos. Eu cito um exemplo aqui no artigo, que eu não sei se eu vou lembrar detalhadamente como eu escrevi isso aqui, mas é um exemplo que, vamos supor, você tem um ponto e você abre um negócio naquele ponto porque o ponto é seu, é um ponto próprio meu, eu vou montar um negócio para mim nesse ponto. Só que o negócio que você montou nesse ponto, ele não condiz com o ponto, ou seja, não tem nada a ver com o ponto. Esse negócio, o que vai acontecer com ele? Ele vai acontecer muitas vezes, ele vai gerar um certo resultado muitas vezes, porém, esse resultado vai sempre ser mais difícil, porque o ponto está errado. Assim acontece com pessoas contratadas erradas, muitas vezes você contrata um diretor para sua empresa errado e ele gera uma série de problemas, muitas vezes irreparáveis e irreversíveis para a sua empresa, porque ele tem um poder de decisão muito grande. Na maioria dos casos, eu digo sempre que o culpado é o dono do negócio. Por quê? Porque é você que decide, é você que é o empresário. Então, se você é o empresário e você decide, o que acontece? É você que determina como as coisas têm que ser administradas. Mesmo que você tenha delegado essa função a um diretor, ou a um gerente, ou a um supervisor, ou a um vendedor, ou a um colaborador que seja. Mas você é o responsável por quê? Por controlar, avaliar e controlar o processo. Se você não avalia e não controla o processo, não existe processo. O processo não recebe o feedback necessário para quê? Para ser adequado. Então, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar na importância de você reconhecer primeiramente a causa raiz, a importância de você ter esse acesso ao problema na sua raiz, na causa do problema. Porque se você conseguir, ou se nós conseguirmos, que nós podemos te ajudar com isso, se nós conseguirmos detectar a causa desse problema, acabou o problema. Aonde não tem problema, o que acontece é prosperidade, a empresa vai conseguir obter os resultados que poderia, né? A empresa vai conseguir administrar um clima organizacional favorável, enfim. Eliminou a causa do problema, não tem problema. Agora, eliminou o problema, você vai continuamente ficar eliminando novos problemas, porque a causa ela existe, ela continua aqui a causa. Então a causa geradora ela fica gerando problema, e você vai reparar o problema, ela gera problema, você repara o problema, você gera problema. Aí a maioria dos empresários, você empresário, ou você pode ser um diretor, um supervisor, um colaborador, um profissional, seja o que for, você vai ouvir isso sempre no mercado. Eu tenho 55 anos, tem 25 anos que eu atuo no mercado de comunicação, em agência de publicidade, na área de gestão sobretudo. Então, eu sempre ouvi isso, né? Que o mercado ele tem culpa.
que eu vivo reparando problemas. Não aguento mais, eu vivo reparando problemas. Por quê? Porque não consegue identificar a causa do problema. Por que não consegue identificar a causa do problema? Convido você para ler esse artigo. Escrevi esse artigo. Não é inteligência artificial, esse artigo é escrito pelas minhas experiências que eu tenho no mercado, que eu escrevo os meus artigos, porque eu gosto de escrever, eu gosto de dividir o conhecimento. Eu te digo que se você reconhecer a causa do problema raiz, você não tem mais problema. Ok? Presta bem atenção, porque é um assunto que se confunde com muita facilidade. O que é problema e o que é causa de problema. O que é a dor de cabeça e o que causa a dor de cabeça. Esse exemplo da dor de cabeça é muito simples de você entender, porque todo mundo tem dor de cabeça. Convido a leitura do artigo. Convido uma leitura aprofundada, não é bater o olho, mas leia detalhadamente, que eu trago, inclusive, né, várias ferramentas, né, de avaliação, né, como, por exemplo, a espinha de peixe, né, como, por exemplo, as pesquisas de marketing, que são fundamentais no dia a dia de uma empresa. Tá? Trago outras ferramentas de avaliação, como, por exemplo, o diagrama de Pareto, né, o diagrama Ishikawa, que é a espinha de peixe. Eu trago, por exemplo, métodos folhas de avaliação. Eu trago, enfim, método FCA. Enfim, eu trago vários métodos de análise que são muitas vezes utilizados em indústrias, em projetos que envolvem produção em linha, em escala industrial. Né? A gente trabalha com esse tipo de avaliação de processos, né? Processos de desempenho, processos de produtividade. Né? Para quê? Para potencializar uma produção. Né? Como a gente trabalha também com processos voltados para melhoria contínua da sua equipe de trabalho. Se você não melhora a sua equipe continuamente, você não consegue avançar. Ações isoladas não surtem efeitos duradouros. Essa frase eu criei e eu gostaria de que você internalizasse essa frase na sua cabeça. Ações isoladas não surtem efeitos duradouros. Toda vez que você tiver um problema na sua empresa e você reparar esse problema, você está agindo isoladamente. Porque toda vez que você tem um problema que você... Preste atenção no que eu vou falar. Quando você chega a alcançar esse problema, ou seja, você enxergou o problema, você identificou o problema, quando você chega a esse ponto, o que acontece? Você já perdeu o cliente, você já perdeu o seu faturamento, ou seja, o problema já aconteceu, ele já te gerou um prejuízo. Então, o cerne da questão, o grande segredo nessa história toda é o quê? É antecipar o problema. É você manter a sua empresa sob avaliação e controle constante. Para quê? Para que esse processo não tenha problema. Não gere problema para o seu cliente, não gere problema nas suas vendas, não gere problema de logística, não gere problema que for. Porque aí você não tem prejuízo. Agora, se você está esperando você ter um prejuízo para reparar um problema, o que acontece? Você está tomando prejuízo. E o que acontece? Pior de tudo, você está maquiando a causa do problema. Porque toda vez que você tiver um problema, que você conseguir identificar um problema, existe uma causa raiz. Você não pode resolver esse problema. Você tem que identificar primeiro a causa raiz. Porque o problema é o quê? É o sinal que está dando que existe uma causa raiz de um problema. Conseguiu entender a profundidade do que eu estou lhe falando? É por isso que eu afirmo aqui, independente das circunstâncias, se a sua empresa está indo muito bem, você precisa de uma avaliação. Para quê? Para que ela continue indo bem, ou para que você conheça o potencial dela realmente. Como você pode dizer que a sua empresa está indo bem? Porque você está faturando bem, porque seus colaboradores estão bem, seu clima organizacional está bem, seus produtos estão saindo, todos os seus produtos estão saindo, todos os seus clientes estão voltando a fazer negócio com você, a sua política de atração e retenção está funcionando perfeitamente, o seu marketing de relacionamento está funcionando, tudo está funcionando perfeitamente. Ok. Isso é parâmetro para que você fale, a minha empresa vai bem? De forma alguma, de forma alguma. Você só pode afirmar que a sua empresa vai bem quando você tiver uma avaliação do mercado e conseguir identificar qual o verdadeiro potencial da sua empresa no mercado. Ou seja, hoje você morde uma fatia de 20% do mercado que poderia ser seu 100%.
Ou seja, opa, então eu estou perdendo o mercado. Sim, você está perdendo o mercado. E você não só está perdendo o mercado, mas como você está fortificando o seu concorrente. Eu trago isso em outros artigos, eu já não me lembro mais em qual, mas eu já escrevi sobre isso. E isso também é outro detalhe. Então você veja que existem muitas... A visão é diferente da pessoa enxergar. Visão é aquilo a longo prazo. A visão a gente usa muito a inteligência emocional. Né? Inteligência emocional. Você pega uma visão espacial do ontem, do hoje e do amanhã. Então você consegue mapear todo o processo da sua empresa para identificar se realmente a sua empresa vai bem ou não. Então eu digo o seguinte: independente das circunstâncias, a melhor solução para alavancar a sua empresa é detectar, sobretudo, a causa do problema que a impede de crescer o percentual que poderia. Certo? Eu espero ter contribuído com você, né, com esse artigo, sobretudo, com esse vídeo, e quero que você se atente a isso. Se você precisar de ajuda, eu estou aqui para lhe ajudar. Tenho potencial para lhe ajudar, tenho qualificação técnica, tenho experiência de mercado para poder lhe ajudar dentro dessa profundidade de análise que é a causa raiz de um problema de uma empresa. Trabalhei muitos anos com avaliação, todo o meu processo envolve avaliação, controle e adequação, todo o meu processo. Seja ele numa pequena, numa média, numa grande empresa, numa empresa pública, numa empresa privada, acima de tudo, eu considero sempre a causa do problema. É por isso que eu criei esse processo de consultoria online, que eu consigo identificar a causa do problema da sua empresa. Pode parecer uma fantasia, mas não é. Eu consigo identificar a causa do problema da sua empresa ou não posso garantir isso, é lógico, mas em 95% dos casos eu consigo identificar a causa do problema da empresa. Porque a causa do problema da empresa, você não enxerga, não é porque você é incompetente. Não, de forma alguma. É porque você sofre da miopia administrativa. Você, seus colaboradores, seus gerentes, seus diretores, seja a quantidade que for o tamanho dessa equipe, né, sofrem de miopia administrativa. Por quê? Porque estão envolvidas dentro do processo de gestão da empresa. Certo? Então, espero ter contribuído com você. Se você gostou desse vídeo, é o que todos fazem, curte, compartilha com seus amigos, né? Entra no nosso canal, de vez em quando eu gravo um vídeo, às vezes a cada 15 dias eu posto um vídeo, escrevo a cada mês um artigo, se inscreva na nossa newsletter do blog do marketing.com e espero você lá nesse artigo do blog do marketing. Se gostou, compartilha, deixa seu comentário, faça bom proveito desse conteúdo que eu dividi com vocês. Um conteúdo de um gestor profissional, de um consultor master, um conteúdo de quem está no mercado há 25 anos, trabalhando dentro de processos de gestão, voltados à comunicação, ao marketing, a vendas. Já gerenciei várias equipes de multinacionais, de grandes empresas. Muito obrigado e até logo. Espero você no blog do marketing.com.